nós vemos aí então que os Estados Unidos ele vai ter essa prosperidade econômica em grande quantidade internamente. E o presidente Woodrow Wilson, ele opta numa política isolacionista. Não digo isolacionista do ponto de vista comercial, porém isolacionista do ponto de vista político. Ele opta em não interferir nos assuntos europeus, visando deixar a América, que estava pujante e em grande crescimento econômico, deixar com que o liberalismo tomasse as rédeas e conduzisse aos mercados, tanto internos quanto externos do país. Durante a década de 20, durante principalmente o final da Primeira Guerra Mundial e boa parte, a maioria do período da década de 20, os Estados Unidos vivia o American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano. Esse modo de vida americano era traduzido como o consumismo desenfreado, como uma forma de demonstrar felicidade, de mostrar o status de uma nação poderosíssima, econômica, e a felicidade do seu povo, que poderia consumir e ter o lazer como símbolo de uma civilização adiantada e desenvolvida. Assim, isso é lógico que foi garantido pelo seu grande poderio militar e a sua grande indústria que estava produzindo aceleradamente produtos de consumo para a população. Esses produtos de consumo eram status de prosperidade. A gente vê grandes indústrias automobilísticas fazendo sucesso com seus produtos, é o caso do Ford T, do magnata das indústrias automobilísticas, o Henry Ford. Os Estados Unidos, então, ele faz com que demonstra para o mundo o que era um regime totalmente liberal, sem interferência do Estado na economia. Isso deu certo durante muitos anos. Os Estados Unidos desponta realmente como grande economia mundial e o mercado econômico prospera. A população norte-americana, ela vendo que podia consumir desenfreadamente, ela passa a dedicar todos os seus investimentos a lazer, a compra dessa nova indústria cultural que os Estados Unidos proporciona, né? Que também tem um caráter ideológico de mostrar como um país capitalista é próspero. E realmente tudo indicava que os Estados Unidos viveria esse período de grande felicidade. Contudo, alguns fatores econômicos que o mercado desprezou acabam levando o país a uma crise, certo? Então a gente vê que a alta produtividade, a superprodução, com grande quantidade de estoque, fazia com que o preço desses produtos desabassem. Os Estados Unidos, também, que era um grande credor das potências europeias, ou seja, recebia pagamentos da Primeira Guerra Mundial, das dívidas contraídas dos países europeus da Primeira Guerra Mundial, chega a um ponto na década de 20 que essas dívidas já estão pagas. Então eles já não têm mais esse recurso financeiro entrando. Devido à grande produção interna e esse acúmulo de grandes estoques, muitas empresas começam a desempregar, a demitir funcionários. Por quê? Não há necessidade de ter grandes funcionários se você tem um grande estoque esperando a melhora de preço, certo? Só que em contrapartida, a população que tinha acumulado um nível de vida mais alto passa a não investir mais em produção, passam a investir no mercado financeiro de ações. Então,
grande quantidade da população de classe média e até de classe mais baixa começa a comprar ações. Assim, vários setores da produção, pequenos comércios e pequenas e médias empresas acabam deixando de existir, entrando em processo de falência, porque era mais vantajoso você ter lucros no mercado financeiro do que você ter custo de produzir, ok? Então eles começam a comprar. Existe até um fator aí na fala de um dos maiores milionários do período pré-crise de 29, que é o Rockefeller, que é uma das maiores fortunas norte-americanas, que começa a despontar aí no início do século XX. Conta-se que ele, em Wall Street, tinha lá nas calçadas de Wall Street os engraxates, né, em que os investidores, os grandes bilionários que investiam na bolsa, acabavam lustrando seus sapatos caros ali na rua. E ele sentou para ler o seu jornal e ter o sapato engraxado, quando um engraxate comenta com ele, pedindo uma dica de em que ações ele deveria investir. Pedindo uma dica para o milionário, em que ações ele devia investir para obter lucro maior. Daí o Rockefeller percebeu que alguma coisa estava errada no sistema se uma pessoa de classe mais humilde, mais pobre, estava investindo na bolsa, porque isso demonstraria uma falha no consumo, porque não era normal pessoas de classe baixa investirem na bolsa. Assim, se concretizou realmente uma crise, porque logo as demissões em massa e o mercado financeiro com altíssimas ações em preços altíssimos acabaram não tendo mais compradores. O mercado não conseguia dar vazão àquela superprodução para consumidores. A demanda era inferior à produção. Com isso, o preço das ações das grandes empresas que tinham estoques enormes começaram a desabar. Isso aconteceu em outubro de 1929, que é considerada o dia 24 de outubro de 1929, é considerado o crack ou crash da Bolsa de Nova York, a grande queda da Bolsa de Nova York, e é chamada de Quinta-feira Negra. O crash da Bolsa de Nova York, que negociava produtos do mundo inteiro, gerou a Grande Depressão, que se caracterizou como uma grande crise mundial, uma grande crise econômica. É considerada a primeira grande crise do capitalismo mundial, a crise de 29. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos teve desemprego em massa, falências, vários médios e grandes empresários tinham dívidas enormes e acabaram cometendo suicídio por causa disso. Famílias de classe média foram jogadas à miséria, também vários pais de família acabaram cometendo suicídio. O governo norte-americano teve que criar a lei seca, que proibia a produção e a venda e o consumo de bebidas alcoólicas, tentando evitar assim que a população que estava em depressão, principalmente os pais de família, ingressassem nesse vício e acabassem sendo uma mão de obra, mesmo que desempregada, totalmente inútil para o mercado. O que foi um tiro no pé, porque a lei seca acabou gerando um grande mercado negro de bebidas alcoólicas comandadas pela máfia norte-americana, que teve lucros fabulosos em plena crise de 29 com a bebida alcoólica ilegal, certo? Então, diversos países sofreram com isso. A Grande Depressão, a crise de 29,
ela foi como uma onda de destruição das economias dos países. A Europa, que tinha acabado de dar indícios de recuperação após a Primeira Guerra Mundial, sofre um impacto maior dessa onda destruidora da crise de 29. Os mercados europeus desabam, a indústria da Alemanha, da Inglaterra, da França e dos demais países europeus sofrem um grande impacto, gerando falências, um enorme desemprego, uma taxa de desemprego logo após a Primeira Guerra Mundial foi de 12 a 15% na Alemanha. De repente, a Alemanha tinha taxas de desemprego de 18% da população economicamente ativa até 24% da população. É um nível considerado altíssimo, alarmante, que mergulhou o país numa miséria tremenda. Estima-se que 44% da população alemã vivia abaixo da linha da pobreza, ou seja, na extrema miséria. Pessoas na Alemanha, que era um país que tinha uma cultura aí centenária, né? Que era um país que considerado culto, uma civilização desenvolvida, tinha pessoas agora aos milhares morrendo nas ruas de fome. A hiperinflação, aquela hiperinflação gigantesca, fez com que a moeda alemã, né, os marcos alemães, que era a moeda lá, não valesse mais nada, certo? Existem relatos aí nos livros de história falando que para você comprar um pão, você gastava 40 milhões de marcos para comprar um pão. Isso de manhã. Se você fosse comprar à tarde, já era 80 milhões de marcos. Isso é apenas um exemplo para a gente ter uma dimensão do que a hiperinflação fez com a economia do país. Chegou a níveis desesperadores. Aqui no Brasil também nós sofremos com a crise de 29. Nós tínhamos, na década de 1920, na República Velha, né, que a oligarquia cafeeira dominava, o café era o principal produto de exportação, que era negociado na Bolsa de Nova York. Com a queda da Bolsa de Nova York e o café não sendo um produto alimentício de primeira necessidade, lógico que os mercados pararam de comprar o café brasileiro. Isso fez com que uma crise sem precedentes acometesse a nossa economia. Toda a indústria do café, que não se resumia apenas ao plantio, colheita e comercialização, mas também toda aquela economia indireta que o café proporcionava, sofreu crise. Gerou desemprego, gerou crise econômica no país, déficit na balança comercial, e o Brasil, que já não era um país rico, teve índices de pobreza enorme naquele período, certo? Os Estados Unidos, então, ele ingressa na década de 30 em plena crise econômica. Assim, nas eleições de 1932, nas eleições presidenciais, foi eleito o candidato democrata Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt é uma figura emblemática na política norte-americana. Ele acabou sendo o único presidente norte-americano a se eleger em 4 mandatos, certo? Ele assume em 1932 e vai até praticamente o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Fatores tanto da crise de 29 e da reconstrução do país, como o início dos conflitos que levaram à Segunda Guerra Mundial e o ingresso norte-americano à Segunda Guerra Mundial, fizeram com que abrissem uma exceção e permitissem 4 mandatos para o presidente Franklin Delano Roosevelt, certo? Mas o fato é que
o Franklin Delano Roosevelt teve a missão de tentar colocar o país nos trilhos de crescimento novamente, contendo os prejuízos da crise de 29. Isso foi um processo gradativo, ele formou uma equipe econômica baseada nas ideias do economista britânico John Maynard Keynes, que criou uma série de medidas que visavam a interferência do Estado na economia, certo? Assim, a economia norte-americana, que era extremamente liberal, mas que esse liberalismo agora estava em posição de cheque, né, por causa da crise, acabou tendo que passar por um período de interferência do Estado na economia, né? O New Deal, que nós vamos esmiuçar agora, ele é um pacote, né, de medidas econômicas que fazem com que a economia norte-americana volte a crescer, certo? Então a gente vai falar sobre isso. New Deal significa novo acordo, novo tratado, certo? E que tem esse lado de interferência do Estado na economia. O New Deal também dá origem ao estado do bem-estar social, o welfare state, que é uma política adotada por diversos países depois do New Deal, que visam fazer com que o Estado forneça algum tipo de assistência aos mais pobres daquele país, fazendo com que o país deixasse de ser totalmente liberal, ok? Bom, mas nós aqui no canal temos aulas sobre o estado de bem-estar social. Procurem aí no canal que nós temos essa aula do estado de bem-estar social e daí você vai poder se aprofundar mais o que foi o welfare state ou estado do bem-estar social. Vamos então às medidas tomadas pelo New Deal, que foi criado pela equipe econômica do Roosevelt, inspirada nas ideias do John Maynard Keynes, que deu origem a uma escola econômica chamada keynesianismo, certo? Que seguia essas ideias. Então vamos lá. Enormes investimentos em obras públicas de infraestrutura. Pontes, estradas hidrelétricas, escolas, hospitais, bancos foram financiados por dinheiro estatal. Essas grandes obras visavam não só desenvolver a infraestrutura do país, mas também gerar emprego, fazer com que uma grande massa desempregada voltasse a trabalhar e com esse salário voltasse a consumir, aquecendo assim o setor produtivo do país. Novas empresas surgiriam, empresas que estavam enfraquecidas voltariam a produzir, a vender, e assim a roda da economia voltava a funcionar, aquela engrenagem, e lentamente o país voltava à sua normalidade produtiva, certo? Controle na emissão de moedas. Parar de emitir moedas, porque o dólar, mais dinheiro, papel no mercado, maior inflação. Então você tinha que desvalorizar o dólar, porém sem emitir em grande quantidade, descontroladamente, a moeda do dólar, certo? O dólar não poderia ser emitido descontroladamente. O governo permitiu uma desvalorização do dólar para, assim, também beneficiar exportações e permitindo com que o país não entrasse num processo inflacionário descontrolado. Os bancos norte-americanos, até a crise de 29, existiam diversos bancos, mas que não eram de caráter nacional. Existiam bancos de médio porte que tinham caráteres regionais. Então a maior parte dos investimentos nesses bancos eram mais regionais, não tinham grandes bancos nacionais. A partir da crise de 29, depois com
a volta do crescimento da economia norte-americana com o New Deal, a gente começa a ver grandes conglomerados econômicos surgindo e grandes bancos de caráter nacional também surgindo. Só que o governo norte-americano no New Deal começou, além de ajudar esses bancos a crescerem e tudo mais, também criou medidas de controle dos bancos, para que esses bancos não emitissem papéis descontroladamente, como aconteceu na Bolsa de Nova York em 1929. Então os bancos passaram sim por um controle do Estado. Então a gente vê que o liberalismo norte-americano sofreu aí um período de controle estatal, que é uma não conformidade, né, com o capitalismo liberal. Mas a gente vai ver que isso abalou um pouquinho naquele momento, mas logo depois a pujança do capitalismo norte-americano se redefine e se reafirma perante o mundo novamente, mostrando que era, sem dúvida nenhuma, é lógico, dentro de medidas que pudessem controlar o mercado, de forma a ele não cometer excessos, se mostrou extremamente vantajoso manter o capitalismo liberal como sua política econômica, certo? O New Deal também controlou preços, principalmente de produtos agrícolas, para que as pessoas tivessem condições de acesso à alimentação mais barata, principalmente de gêneros agrícolas, de grãos principalmente. Redução da jornada de trabalho para 8 horas, até então os Estados Unidos tinha aquela questão que depois retornou novamente de você ganhar pelo tanto que você trabalha. A partir daquele momento era interessante manter 8 horas de trabalho, porque daí gerariam turnos de trabalho, o que geraria também maior quantidade de mão de obra empregada, certo? Depois que passa um tempo e a economia norte-americana volta a funcionar, volta aquele sistema liberal do contrato de trabalho novamente, que você ganha por hora trabalhada e não por uma quantidade estanque, fechada de horas, por jornada de trabalho. Você ganha agora depois, né, que acaba a crise, você passa a ganhar por hora trabalhada. Se você quisesse trabalhar 16 horas, você ganharia por 16 horas, sem limite. Ok? Mas naquele período reduziu-se por 8 horas a jornada de trabalho diária. Criação da Previdência Social e do salário mínimo. É interessante de destacar nessa questão da Previdência Social e do salário mínimo no New Deal, que era assim, ele criou uma bolsa de desemprego para aquele trabalhador que não tinha recursos para a alimentação básica da sua família e retirar essa ajuda do governo. Só que tinha 2 detalhes. Primeiro, essa ajuda do governo tinha que ser devolvida quando esse trabalhador melhorasse e tivesse emprego. Aí ele teria que devolver para o governo esse valor recebido. Então é uma coisa interessante, né? A gente vê que no seguro-desemprego, principalmente aqui no Brasil, você recebe e depois você não devolve. Mas lá você tinha que devolver. Só que existiu pouca procura do seguro-desemprego nos Estados Unidos na crise de 29, porque o trabalhador norte-americano se sentia humilhado de ter que pegar a ajuda do governo para, principalmente ajuda em dinheiro do governo, para poder sobreviver. Então era humilhante. Muitos tentavam evitar pegar essa ajuda do governo, né, como uma questão de honra. Lógico, teve pessoas que buscaram. Existiam filas para ganhar sopa nas grandes cidades. Montava-se ali ajuda humanitária do governo, fornecendo sopa no final da tarde para as pessoas pobres. E filas quilométricas se formavam para conseguir um prato de sopa. Então, essas ajudas dessa previdência social e do salário mínimo emergencial durante esse período ajudou bastante na recuperação
da economia e também como uma forma de assistência social para que aquelas pessoas não morressem de fome, certo? É interessante que a Previdência Social era mais para gerar uma renda para viúvas, porque quando o marido cometia suicídio ou sumia, desaparecia, né? Que aconteceu muito isso, maridos largavam a família. Muitos morreram, né? De fome e cometeram o suicídio. Então aquela família desamparada agora tinha acesso também à previdência social, de uma pensão em forma de dinheiro, uma pensão alimentícia, para poderem sobreviver, certo? Com o tempo, lógico, isso vai mudar, né? Com a economia norte-americana se recuperando da crise de 29, houve uma mudança também nessa questão da previdência social, que se reduziu demais essa questão nos Estados Unidos, certo? Então, a gente viu aí como que ficou os Estados Unidos logo após a Primeira Guerra Mundial, indo de superpotência emergente, após a Primeira Guerra Mundial, e sofrendo um abalo no seu liberalismo com a crise de 29, que acabou se alastrando para o mundo inteiro, certo? Agora, nós vamos partir para casos específicos de cada país nesse período entre guerras, passando agora para a União Soviética. Então vamos lá, vamos tratar desse assunto. Não se esqueçam que você que está chegando agora, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comente aí embaixo o que você achou. O canal tem o Apoia-se, você pode estar remunerando essa aula a partir de R$1. É um valor simbólico para dar uma remuneração ao meu trabalho aí no canal, tá bom? Uma remuneração, lógico, simbólica.